giro da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Pandemia da reclusão, daquele abraço inibido, sem intervenção, educar em filo e saber, sábio é ser da lua cheia, até o entrever da explosão solar. A arte é licença para entrar na tua alma e bater em teu coração. Aquele que lê nas ruas, em versos, metade prosa, metade rima, meio vago folha, Thiago Moura. Que gostoso. Este é o 10º episódio do podcast Poesia para Sentir. Reverencio você e o convido para participar desse bate-papo. Thiago, fala um pouco da sua poesia para a gente. Olá, Rafael, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu quero comemorar este lugar que pode ser considerado a nova casa da poesia dentro do Mato Grosso do Sul, né? Então, ter um lugar aonde a poesia se manifesta é maravilhoso. Então, eu quero cumprimentar aqui a toda a equipe do Jornal O Estado, da TV O Estado e a você por essa iniciativa maravilhosa e por esse acolhimento a mim e à poesia também. A gente agradece você vir aqui e falar de você, da poesia, do que é poesia, o que é sentir poesia, né? Fala um pouco dessa sua história com a poesia. Isso, a minha história com a poesia, ela nasceu assim, de repente, né? Eu sou advindo do teatro e aí eu comecei a sentir a necessidade de me expressar de uma outra forma com o público, sobretudo com as crianças, porque elas trazem a poesia no olhar, refletida de uma forma muito evidente, né? Então, nesse sentido, eu passei a escrever. Escrever muitas vezes depois de uma peça, depois de uma apresentação, depois de uma intervenção nas ruas. E vinha aquela inspiração daquele acontecimento. Exatamente. Então, para não perder aquela energia extraordinária do sentir, do encantamento da criança, então eu sentava, escrevia, carregava um bloquinho, como você tem em mãos, e escrevia aquilo que eu estava sentindo. Então, as poesias começaram a nascer daí, né? E depois, quando eu fui para o curso de filosofia da UFMS, né? Da onde eu sou filho, né? da filosofia, então elas tomaram um outro sentido, porque elas passaram também por uma reflexão mais filosófica. Então, para além da arte que te instiga a fazer, a criar, a se jogar, né? A filosofia, por outro lado, ela te propõe que você tenha um raciocínio mais reflexivo, estruturado, profundo, enraizado, né? Então, assim, eu opero dentro desses termos, assim, de uma arte que procura dizer: Tiago, Rafael, você que está em casa, faça, manifeste-se, expresse-se, né? E da filosofia que diz: reflita, pense melhor, faça, mas pense sobre aquilo que você está fazendo. Então, é um fazer poético dentro da profundidade do ser. Sim, dentro do ser e na relação com o outro, porque a poesia, ela se realiza, diferente da filosofia, a poesia, ela se realiza em contato com o outro, a arte se realiza em contato com o outro, né? Agora, o filosofar,
Você pode, por exemplo, ter em si uma filosofia de vida. Você pode ser um filósofo e não escrever nada. Por exemplo, Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, ele tem uma obra absolutamente robusta e reconhecida mundialmente e nunca escreveu uma linha, né? Quem escrevia era Platão, que era discípulo dele, né? Então é possível ter um filósofo que nunca tenha escrito nada. Mas o poeta é necessário que ele escreva, não necessariamente um livro, mas um verso, uma linha, né? Porque, inclusive, advindo da filosofia, a filosofia se interessa muito pela etimologia das palavras, que é o significado delas, né? E o poeta trabalha muito a metalinguagem, né? Também é uma coisa gostosa de se trabalhar para explicar isso, às vezes. Exatamente, exatamente. E a questão etimológica das origens da palavra, a poesia vem de uma realização, vem do verbo grego poiesis, né? O poema, na língua grega antiga, poema significa o feito. Então ele precisa se manifestar dessa forma, quer dizer, ele precisa acontecer. Tiago, me fala do seu primeiro livro e deste que você está lançando agora. Isso. Esse é o Sons Netos em Lua Cheia. Os Sons Netos é uma ideia de soneto, que é uma estrutura textual já conhecida, né? A mais utilizada dos sonetos é de 14 versos, tem sonetos em outros formatos também, soneto estrambólico, entre outros, mas o mais usual são 14 versos, né? Que contam uma história. Então eu brinco com essa ideia de soneto com som, né? Sobretudo nessa obra que foi contemplada pelo edital Aldir Blanc, junto à Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande MS, que nós desenvolvemos junto ao SMAC, que é o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, um audiobook e a versão também em braille desse livro, né? Então, está sendo lançado em 4 formatos, que é a versão impressa, a versão e-book, a versão audiobook para pessoas cegas e com baixa visão e a versão em braille, porque muita gente cega gosta de ler de forma autônoma, né? De sentir a poesia. De sentir, exatamente, que tem tudo a ver com essa casa, né? O sentir a poesia. Então, nesse contexto, é uma obra que busca aquele princípio da comunicação total, que significa dizer, nós queremos falar com todas as pessoas. E o livro anterior também segue essa mesma ideia, né? Mas assim, num contexto anterior à pandemia, que eu ia para as ruas, Rafael, para declamar poesias gratuitamente para as pessoas. E tinha livros também para vender. Então, se a pessoa falasse, eu quero comprar o seu livro, ai, que ótimo. Pode comprar também. Mas se você quiser uma poesia só, você pode levar gratuitamente. Então, eu levava poesias escritas e dava para a pessoa. Poesias avulsas. Avulsas, para promover a poesia, né? Enfim, então assim, mas isso foi antes da pandemia. Quando saiu a pandemia, eu não pude fazer intervenções, parei de fazer essas intervenções na rua, mas continuei de alguma forma na internet, e aí, nesse contexto da pandemia, também saiu esse novo livro, que aí veio essa necessidade de fazê-lo em audiobook também. Olha, Tiago, é excelente. A gente podia continuar esse papo para sempre aqui, de maneira infinita, sem pontuação nenhuma. Mas falamos bastante aqui. Eu quero que você fale como as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais. Muito bem. Pelo Instagram tem @filopoesia, que é só pensar na junção de filosofia e poesia, então @filopoesia, tudo junto. E tem o Tiago com H_poesia, também no Instagram, Tiago_poesia. Então são dois, um mais do projeto de filosofia com poesia e outro mais a respeito do meu trabalho com livros, com poesia e com tudo isso. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, do Tiago. Falo para vocês, Poesia para Sentir, este podcast vai estar em todas as plataformas do jornal O Estado, basta procurar. Também nas nossas redes sociais, o meu é @poetabelo e lá vai estar também falando disso, divulgando os trabalhos toda semana. Então, durante nossa conversa,
surgiu uma poesia nova que eu vou ler para vocês para encerrar. Vamos lá, então. Manhã, outra forma de expressar o infanto olhar, sem perder o encantar, a energia, momento, nascer do sentir, da arte jogada, ao pensar reflexo, profundo manifesto, que realiza o contato do outro, ao outro, na manhã, por vir. Muito obrigado. Viva a poesia! Muito bom. Obrigado, Thiago. O giro da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.